so observing. I've lived a life that's full. I've traveled east and every highway, and more than this, I did it my way. Yes, there was time. Salve, salve, amigas e amigos do La Sétima, entorpecidos por essa bela canção Maui, aqui interpretada por esse improvável dueto formado pelo Frank Sinatra com o Sr. Henrique, morador do Edifício Master em Copacabana. A gente lança o 7º episódio do Cine Trap, que você já conhece. A gente apresenta filmes recentes, modernos do século XXI e aproveita para estabelecer suas pontes com a era clássica do cinema. O 7º episódio do quadro aqui no La Sétima merecia um contexto especial e é por isso que a gente traz hoje dois colossos da sétima arte, e a gente os aproveita também para explorar um gênero ou estilo ainda pouco aprofundados aqui na plataforma, o documentário. A gente escolheu minuciosamente filmes e obras com o intuito de estraçalhar qualquer tipo de preconceito ou desinformação a respeito dessa forma audiovisual. A gente garante que mais imaginativos e inventivos que qualquer ficção e capazes de emocionar até os mais frios corações, cinemas e sofás afora. Hoje no Cine Trap, Edifício Master de Eduardo Coutinho e Os Catadores e Eu de Agnès Varda. E para a gente começar aqui uma breve bio desses dois grandes cineastas. A Varda, que é conhecida como rainha, mãe e até vó da French New Wave, da Nouvelle Vague francesa, nasceu em 1928 em Bruxelas, na Bélgica. Ela se muda aos 12 anos para a França, para a região interiorana da França, onde vai passar ali boa parte da sua infância e juventude antes de se mudar a Paris. Ela se forma garante, né, as honras de bacharel em psicologia e literatura, antes de se formar também naquilo que viria a ser sua paixão e ofício, fotografia e história da arte. Rapidamente ela se enquadra ali no que ficou conhecido como o movimento Left Bank dentro da French New Wave. Eu não gosto muito desses subagrupamentos, dessa ultra teorização sobre movimentos cinematográficos, mas a verdade é que dentro ali da Nouvelle Vague francesa ela se aproximou mais de cineastas como Alain Resnais, que era o seu grande amigo, e do Chris Marker, por exemplo, que eram caras que exploravam o cinema para além da sétima arte, faziam conexões com outras formas artísticas, além de buscar um certo experimentalismo que a gente não via, não pelo menos da mesma forma, na linha seguida pelo Truffaut e pelo Godard, que eram essencialmente cinéfilos. Ela lança o seu primeiro filme em 1955, né, o La Pointe Courte, um filme já com uma série de quebras e inovações daquilo que se conhecia na época, tanto que ficou conhecido como o primeiro filme, o primeiro exercício desse cinema novo francês. E aqui a gente já consegue estabelecer um primeiro grande elo entre ela e o Coutinho. O Coutinho nasceu em São Paulo em 1933. Aliás, se vocês gostam aí de astrologia, ambos nasceram em maio. Ele ingressa no curso de Direito pela Universidade de São Paulo, mas rapidamente o abandona, queria mesmo trabalhar com entretenimento, queria buscar o cinema. Os primeiros contatos dele com a sétima arte vão acontecer ali em meados dos anos 50, 1954. E a verdade é que ele participa de um quiz, né, de perguntas e respostas a respeito do Charles Chaplin na televisão, ganha o concurso e com isso viaja para a França, para Paris, para estudar no IDEC. O IDEC era uma tradução aqui mais ou menos, seria um instituto de estudos avançados de cinematografia. Ele foi criado ali próximo do fim da Segunda Guerra Mundial e ajudou a formar grandes nomes da sétima arte. A gente tem o Louis Malle como exemplo, a Claire Denis, que merecidamente está em evidência atualmente. Muitos outros caras, né? Se você pensar nos brasileiros, tem o Nelson Pereira dos Santos, o próprio Rui Guerra passou por lá, além do Alain Resnais, que era o melhor amigo da Varda, como a gente mencionou, e que talvez tenha participado de uma das primeiras ali turmas do IDEC. Então a influência da Nouvelle Vague francesa sobre o Coutinho, ela é muito evidente e presente, tanto que nesse momento que ele estava lá
se aperfeiçoando nos cursos de direção e edição que é a sua, talvez, a chave do seu cinema. A Vardar estava lançando o La Pointe Courte em 1958 com Philippe Noiret e editado pelo Alain Resnais, e no ano seguinte o Resnais lançaria o Hiroshima Mon Amour também, que marcou o cinema mundial pela sua inovação, pelo seu experimentalismo. Dali em diante, essa grandiosa cineasta emplacou obra-prima atrás de obra-prima, se é que isso é possível, né? Na acepção da palavra não, mas acho que esses monstros, eles quebram até os conceitos com os quais a gente está acostumado a lidar. Ela lançou Cléo das 5 às 7 em 1961, que é um filmaço. As Duas Faces da Felicidade, 65, gosto muito, filmaço. Sem Teto nem Lei, de 85, que é um filme pouco falado dela, mas que também gosto bastante. 101 Noites, já é um exercício ali, quase que uma carta de amor ao cinema, belíssimo também. Os Catadores e Eu, que é o filme aqui que a gente vai abordar hoje em 2000. E aí, antes de sua morte, ela ainda vai fazer As Praias de Agnès, né, em 2008, e Olhares e Lugares, em 2017, 2 documentários também premiadíssimos. Então a gente nota também que, ainda que esses primeiros filmes da Vardar sejam ficções com traços documentais, ao passo que ela evolui em sua carreira, ela vai cada vez mais trabalhar com esses documentários reflexivos também tão presentes na carreira do Coutinho. O Coutinho retorna para o Brasil ali no início dos anos 60 e acaba seguindo um curso natural para esses prospectos de grandes cineastas brasileiros que se aprimoraram ali na construção, aí, na fundação do cinema novo europeu. Ele se junta ao Centro Popular de Cultura da UNE, conhece o pessoal do Cinema Novo. Os mais chegados ali eram o Leon Hirschman e o Joaquim Pedro de Andrade. O projeto de imersão dele é o 5 vezes Favela, né? Essa coletânea de 5 episódios que exploram ali a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Ele serviu como gerente executivo de produção a esse filme, que foi editado pelo Nelson Pereira dos Santos e que foi dirigido por alguns desses cineastas que a gente aqui mencionou. Ele inclusive volta a trabalhar com Hirschman depois, escrevendo os roteiros para o A Falecida e para o Garoto de Ipanema. Mas só no fim dos anos 60 ele viria a dirigir o seu primeiro longa de ficção, ainda que como diretor substituto. Ele guia ali O Homem que Comprou o Mundo, o filme que acabou não ganhando tanto destaque. Mas nessas viagens ao Nordeste, principalmente pela UNE, é que ele se depara com essa história, com esse argumento pelo qual ele se apaixonou e tanto quis filmar, que era o assassinato do líder das Ligas Camponesas na cidade de Sapé, no Pernambuco. Ele a princípio faria uma ficção com aquela história, mas no processo de entrevista, né, e coleta de material com aqueles que de fato viveram o caso do assassinato do João Pedro Teixeira, né, o filme acabou confiscado e o projeto encerrado ali pelos órgãos da ditadura militar. Ele abandona o cinema por quase 2 décadas, né? Ele trabalharia como jornalista, inclusive, para o Globo Repórter, até que no ano de 1981 ele se reencontra com os negativos do filme e consegue filmar de uma maneira genial aquela que até hoje é marcada como a sua obra-prima, né? O Cabra Marcado para Morrer. São diversos prêmios e reconhecimentos das mais diversas formas também, inclusive fazendo parte aí dos 250 melhores filmes de todos os tempos pela Sight and Sound na edição de 2022. Daí em diante ele de fato mergulha no seu estilo de documentário reflexivo, em que ele participa da trama. Nos primeiros filmes de uma maneira bastante até física, indo aos locais que ele queria filmar, com bastante movimentação. Você tem o Fio da Memória de 91, o Santo Forte, eu gosto muito, de 99, Babilônia 2000, o Edifício Master, que é o filme que a gente vai abordar hoje aqui, marca uma transição na carreira do Coutinho, já pela idade avançada. Os documentários dele passam a se tornarem um pouco mais estáticos, existe uma reinvenção até muito interessante no estilo de filmar desse grande diretor. O Jogo de Cena é genial, de 2007, um filmaço. E por fim, já lançado em caráter póstumo, né, e também produzido pelo João Moreira Salles, que foi um grande parceiro dele nessa fase
de documentários, tenho Últimas Conversas. Em Os Catadores e Eu, de 2000, a Vardar vai mostrar a realidade de pessoas que vivem de resto, de descarte, seja no meio rural, seja no meio urbano. Ela cria um paralelo entre essa atividade e a própria visão e função artística que ela exerceu e exercia enquanto cineasta, que era de coletar também ideias, pedaços de arte e sonhos que ficavam pelo caminho. Ela até se refere a esses dois processos de uma maneira bastante nostálgica, uma vez que, seja por novas leis, né, pelo fortalecimento, né, leis mais rígidas, seja pelo incremento de tecnologia ou até pela perda, né, da caridade das pessoas, esses dois processos de se aproveitar de algo que outros haviam criado, né, e de construir sobre o legado de outras pessoas, na visão dela eles ambos estavam em extinção. É a primeira vez que ela filma com uma câmera digital, que não vai ser muito diferente dessa aqui. Né? Em diversos momentos ela vai colocar suas próprias mãos, os seus cabelos ali para mostrar também um pouco a passagem do tempo, que é algo que também fica muito evidente no cinema do Coutinho. Mas a verdade é que, com muita empatia, uma paciência, uma capacidade de penetração impressionante, ela consegue usar a sua abordagem documental para extrair verdades e emoções das pessoas de uma maneira realmente impressionante, que vai lembrar muito também aqui o Coutinho. Né? O Coutinho, ele entra num edifício ali em Copacabana, que apesar de ser em Copacabana, acaba trazendo um mosaico, uma miscelânea de pessoas e histórias de classe média, né, de pessoas realmente de trabalhadores tentando ascender socialmente na vida. Ele passa 3 semanas também com um processo assim como o da Vardar, pouco invasivo, que requer uma aclimatação, que requer toda uma habilidade interpessoal do diretor, que faz parte do filme, é por isso que é um documentário reflexivo, para conseguir extrair primeiro o conforto, a naturalidade, né, daqueles depoimentos tão tocantes. É difícil a gente olhar para cinemas tão autorais e buscar referências. Né? Não existem referências diretas a nenhum filme, são realmente obras muito únicas por essa perspectiva, mas é claro que a gente aqui, dentro da nossa interpretação, consegue trazer uma série de conexões interessantes e que acabam nos oferecendo a oportunidade de mergulhar em outros movimentos, em outros momentos da história do cinema. Primeiro, é natural que tanto na obra do Coutinho quanto na obra da Vardar, a gente tem uma influência muito grande do realismo poético francês e do neorrealismo italiano. A Vardar, inclusive, no filme dela vai mostrar uma série de quadros com catadores no meio rural, né? Que lembram muito cenas, planos, né? Ainda que estáticos, do que o cinema neorrealista italiano nos apresentava, a realidade ali do dia a dia de campo das classes trabalhadoras. Né? E é claro que o próprio Nelson Pereira dos Santos, que de alguma maneira influenciou muito o Coutinho, vale lembrar que o primeiro projeto do Coutinho como gerente ainda, é o 5 vezes Favela, que na verdade é uma consequência do Rio 40 Graus, lá pensado e dirigido pelo Nelson Pereira. O próprio Nelson Pereira esteve no IDEC, foi também formado sobre as bases desses cinemas mais realistas, né, o poético francês e o neorrealismo italiano, que né, acabaram trazendo uma incursão dessa arte para dentro da vida de pessoas normais, pessoas ordinárias, que são justamente os protagonistas das obras tanto de Vardar quanto de Coutinho, tanto que mesmo nos trabalhos de ficção existe todo um cuidado, existe toda uma luz que esses cineastas jogam sobre os atores não profissionais. Né? Então é muito interessante acompanhar esse paralelo também.
É fundamental a gente lembrar que, ainda que sejam dois cineastas autorais extremamente inovadores, o título de pai do cinema documental reflexivo ainda fica com o Dzurga Vertov, né, que fez o Homem com A Man with a Moving Camera, de 1927, um filmaço, um documentário extraordinário, ainda mais pela época em que foi feito, é uma obrigação para quem ama cinema. Existem outros documentários que eu acho que também, ao longo principalmente ali da metade do século XX, ali, vão criando uma maneira, uma fundação para esse tipo de documentário, como o Crônicas de um Verão de 1960, do Jean Rouch e do Edgar Morin. Tem um trabalho do Pasolini, que é o Encontros Amorosos, 64, que eu também acho bastante interessante. O F for Fake, né, do Orson Welles, documentário de 73, que na minha concepção redefine um pouco essa relação entre ficção e não ficção dentro do meio documental, e certamente influencia muito do que vem depois. Eu acho que vale a pena falar também do Up Series, que é uma série de documentários britânicos que são filmados a cada 7 anos, principalmente pelo Michael Apted here, que ele vai olhar para crianças, meninas e meninos, e depois vai acompanhar o crescimento, o amadurecimento desse grupo e as mudanças, inclusive em relação às expectativas que se tinha quando eles foram filmados pela primeira vez. Então a cada 7 anos ele lança um novo filme, é uma série realmente impressionante, cujo último episódio, vamos dizer assim, foi lançado em 2019. A gente está bastante ansioso para ver o que vem aí agora em 26. E tem uma cena que até não foi algo pensado pelo Coutinho, mas pelo seu diretor de fotografia no Edifício Master, ali já no apagar do filme, em que ele pega as janelas parcialmente iluminadas, que me lembra muito Janela Indiscreta do Hitchcock, né? Ainda que a proposta do Hitchcock era mostrar superficialmente a vida daquelas pessoas, com um tom mais misterioso, aqui o Coutinho nos leva para dentro daquele edifício, para dentro da vida daquelas pessoas. Enfim, acho que é um paralelo que rapidamente me deu um clique enquanto eu assistia. Mas a verdade é que são dois cineastas que já representam o ápice do que a arte pode nos oferecer, e acho que são mais do que necessários nessa nossa incursão pelo cinema. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!